Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que aqui compareço pela primeira vez. Me sinto muito honrado em estar nessa casa. E a paz que aqui se sente, espero que ela alcance o coração de todos. Nesta noite, meus amigos, gostaria de refletir, convidar os amigos a refletirmos juntos sobre um tema do Evangelho de Jesus. E esse tema é o pão da vida. E a mensagem principal do Evangelho de Jesus, aquele que Jesus não se cansou de anunciar, que era a chegada do Reino de Deus. E nós começamos lá em João 26, 26, 27. Que naquela passagem, que logo após a multiplicação dos pães e dos peixes, no dia seguinte, Jesus havia ido para o outro lado do lago de Genezaré. E aquela população que no dia anterior havia presenciado aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, acorreram a Jesus novamente. Chegando lá, não encontraram Jesus. Ficaram sabendo que Jesus estava do outro lado. E muitos deles tomaram de alguns barcos, ou a pé, e foram atrás de Jesus. E chegando lá, procuraram por Jesus e perguntaram: Jesus, mas como chegastes até aqui? Estamos atrás de vós, Senhor. E Jesus, ali pressentindo e não perdendo nenhuma oportunidade para ensinar, disse a eles: vós viestes até aqui, não pelo pão espiritual, mas apenas pelo pão material. Jesus faz uma advertência a eles, dizendo que eles estavam ali não buscando o reino de Deus, talvez porque não tivessem ainda compreendido o alcance do Evangelho de Jesus. Não que a caridade, a multiplicação do pão e do peixe não fosse importante, mas Jesus estava ensinando ao espírito humano, ao futuro da humanidade, que estava representado ali naqueles irmãos. E aí aquelas pessoas perguntavam: mas Senhor, que pão é esse então? Aquele que comer e beber deste pão que eu oferto, nunca mais terá fome e nem sede. Ah, Senhor, mas que pão é esse? E Jesus diz aquela frase: eu sou o pão da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A frase que ele disse: em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pelaquela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Então Jesus faz essa advertência, ensinando, e mesmo os seus discípulos mais próximos ali. E eu hoje quero focar na figura de Simão Pedro. Dentre tantos ali, eles ainda também não haviam compreendido o alcance dos ensinamentos de Jesus. E eu costumo dizer que Simão Pedro, aquele arquétipo psicológico de Simão Pedro, é algo muito parecido conosco. Que quando ouvimos a notícia do reino de Deus, nos empolgamos, queremos fazer parte, queremos correr atrás, né? E como assim, espíritos infantis ainda no começo da nossa caminhada, nos empolgamos. E vindo as primeiras dificuldades, muitas vezes nos retraímos. Mas caímos, levantamos e vamos seguindo. Esse é o papel que Jesus nos pede. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, como eu disse, a mensagem principal
de Jesus é anunciar o reino de Deus. Mas aonde esse reino de Deus? E uma outra pergunta, para que nós possamos refletir aqui. O que temos buscado na figura de Jesus? Cada um de nós, hoje, aqui estamos numa casa espírita. O que viemos buscar aqui? Jesus disse que onde houvessem 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então ele está aqui. E diante de Jesus, o que cada um de nós tem buscado? O que viemos buscar aqui? Para que possamos refletir profundamente do nosso momento presente, da nossa situação espiritual. E que reino é esse que estamos buscando? É uma reflexão, meus irmãos. É uma reflexão. Cada um vai encontrar dentro de si as motivações que o levam a buscar a religiosidade através da figura de Jesus, pelos seus intermediários, os bons espíritos, que nessa casa com certeza estão. Nossa busca por Jesus, o que buscamos? É o pão material ou é o pão espiritual? Qual pão temos buscado? Essa motivação é muito importante para que possamos, tendo conhecimento do nosso atual estágio, nosso estado evolutivo, possamos muitas vezes corrigir a nossa trajetória. Às vezes temos algum desejo material, alguma empreitada que desejaríamos conseguir, e a vida, através das suas circunstâncias, nos impede de prosseguir naquele caminho. E aí nos perguntamos: mas por que Deus não me deu isso? Por que a vida me privou disso ou daquilo? Então, aonde o reino de Deus? Se nós formos olhar, que onde está o reino de Deus? Porque tudo o que vemos na terra vai passar. Tudo vai passar. Se nós olharmos a história da humanidade, tantas civilizações que passaram, e nós também estamos passando. Estamos escrevendo a nossa história enquanto sociedade, mas também estamos escrevendo a nossa história enquanto indivíduos, enquanto espíritos imortais, que aqui estamos nessa presente encarnação, cada um no seu nome presente, com a sua história familiar, com os seus ascendentes familiares, os seus descendentes familiares, e estamos escrevendo uma história aqui. Mas onde o reino de Deus? Jesus cansou-se, não cansou, mas incansavelmente ele anunciava o reino de Deus. Eis que o reino de Deus, iria falando das parábolas, e Pedro ali sempre próximo dele. Nessa passagem do Pão da Vida, quando Jesus faz essa advertência, muitos dos discípulos, aqueles que seguiam Jesus, acharam aquela frase de Jesus muito dura. E muitos até abandonaram Jesus. Mas que frase dura! Fala uma coisa dessa, que pão estou buscando? Muitos deles, como está no Evangelho, se escandalizaram. E aí, depois desse discurso, os discípulos ali mais próximos de Jesus, e ele ali, ouvindo os sentimentos, sentindo os sentimentos daqueles irmãos ali, dos seus discípulos, dos seus amigos mais queridos, Jesus disse a eles: e vocês? E vocês irão embora também? Irão me abandonar? Eles se entreolharam, e Pedro, sempre Pedro, disse aquela frase: a quem iremos, Senhor? Só vós tem as palavras de vida eterna.
as palavras de vida eterna. Mas prossegue a minha pergunta: aonde o reino de Deus? De que forma esse reino vai ser construído em nosso coração? Por qual caminho? A doutrina espírita tem apontado alguns caminhos para cada um de nós. Mas eu gostaria, nessa noite, de trazer um livro muito bonito, que é o livro Boa Nova, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Humberto de Campos. E na lição 3, lá no início deste livro, o Espírito Humberto de Campos vai trazer a mensagem Primeiras Pregações. E essa história começa assim, essa narrativa, que aos primeiros dias do apostolado, quando Jesus ainda estava só na sua caminhada, após a sua passagem pelo Jordão, com o batismo de João Batista, ele se dirige a Jerusalém. E a sua figura, ali sentada numa manhã, em frente ao templo, ao grande templo, observava as pessoas que passavam. Não longe dali, um grupo de sacerdotes, que segundo ele, estavam desocupados, ali apenas conversando. E dentre todos esses sacerdotes, um deles, vendo a figura de Jesus, que teve a sua atenção. Esse sacerdote se chamava Hanã, que mais tarde foi o juiz da causa da crucificação de Jesus. E Hanã, observando aquela pessoa nobre, mas com profunda humildade, mas representava uma grandeza espiritual, uma nobreza espiritual, se aproximou de Jesus e disse assim: Galileu, que fazes na cidade? O que buscas na cidade? E Jesus, olhando para ele, diz assim: passo por Jerusalém para construir o reino de Deus. Essa resposta de Jesus para o sacerdote. O sacerdote estranhou, mas como pode uma pessoa assim tão simples querer construir o reino de Deus? Onde estão os seus discípulos? Onde estão as pessoas que o apoiam? És acaso algum príncipe? Tem alguma amizade com algum rei? Acaso sabes o que é o reino de Deus? E Jesus responde para eles assim: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Obra divina no coração dos homens. E o sacerdote ficou profundamente impressionado com aquela resposta. E disse a Jesus: mas onde estão os teus seguidores? E Jesus disse: eles chegarão de todos os cantos do mundo. De todos os cantos do mundo chegarão os meus seguidores. E o sacerdote dizendo: ah, sim, claro, o reino está repleto, a terra está repleta de tolos e de desocupados. Como é possível um artífice fazer uma obra-prima com fragmentos de lama? E Jesus, mais uma vez, responde para ele: sacerdote, com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Com essa resposta de Jesus, falando do sentimento e da boa vontade, o sacerdote foi-se embora.
riu-se de Jesus. Mas Jesus veio trazer essa definição de que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. E ele coloca duas condições para que a gente aprecie, conheça, descubra e aperfeiçoe os nossos sentimentos. E a ferramenta para aperfeiçoar os nossos sentimentos é o da boa vontade. A boa vontade, todos nós temos, imperfeitos todos somos, mas da boa vontade. As circunstâncias da vida, as lições do Evangelho, as situações que apresentam na nossa vida, são ferramentas que vão construindo esse reino de Deus por dentro de nós. A obra é por dentro, não é por fora. E Pedro, esse irmão que conviveu ali com Jesus, quantas vezes ele, o Pedro assim tão impulsivo, não, Senhor, o seguirei até a morte. Ah, Pedro, nessa noite me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro, não, Senhor, eu vou perdoar até 7 vezes. E por que Pedro falou perdoar até 7 vezes? Porque na cultura hebraica, dentro do judaísmo, nós poderíamos perdoar até 3 vezes o inimigo. Mas Pedro, querendo se mostrar ali, um apóstolo, um discípulo melhor, disse, não, Senhor, então eu vou perdoar 7 vezes. E Jesus disse, não só 7, Pedro, mas até 70 vezes 7 vezes, cada ofensa. Então Jesus foi trabalhando com Pedro os seus sentimentos, E Pedro foi sentindo durante a sua trajetória, no seu evangelho, que a gente vai lendo todo o sofrimento de Pedro, todo o seu sofrimento. Claro que Pedro sofreu consigo mesmo, vendo o seu fracasso diante de Jesus, que ele tanto amava. Mas Jesus depois, quando reapareceu logo após a crucificação, restaurou a confiança em Pedro, restaurou a confiança nos apóstolos, e permaneceu com eles muitos dias. E os apóstolos ali, unidos naquele ideal de seguir a Jesus. E antes os apóstolos eram tímidos, titubeavam muitas vezes nas suas atitudes, eram inseguros. Vimos que muitas vezes eles duvidavam da sua capacidade. Mas eis que Jesus, no dia de Pentecostes, naquela festa dos 50 dias após as colheitas, que eram tradição entre o judaísmo, eis que aqueles espíritos de luz se reúnem junto aos apóstolos e instaura então o advento da mediunidade. E os apóstolos, antes tímidos e inseguros, tornam-se então, junto aos espíritos superiores, aqueles arautos que vão levar a palavra de Jesus e o Evangelho de Jesus até os nossos dias atuais. Imagine cada um de nós, se os apóstolos não tivessem passado por todo aquele processo de aprendizado, de se colocar a caminho, de aprender com Jesus, com tudo aquilo que Ele ensinou. Pode parecer duro a gente perguntar hoje aqui a mesma pergunta de Jesus: por que viemos aqui hoje? O que estamos buscando construir? É por fora ou é por dentro? E Pedro teve essa capacidade de superar as suas dificuldades e avançou até o final dos seus dias, levando a palavra de Jesus. Tem uma outra história, já no final da vida de Pedro,
final da vida de Pedro, quando ele já bem velhinho, preso em Roma, depois de pregar a sua vida toda e construir junto aos discípulos, junto àquela igreja, aquela crença crescente que havia ali, já estava em Roma. E Pedro então havia sido condenado à morte, pois Roma não permitia. Mas Pedro, aquela figura veneranda, que a população muito apreciava, e quantos ali haviam sido curados por Pedro, mesmo os soldados ali romanos, que gostavam de Pedro, sentiam respeito por ele. E no dia da morte de Pedro, onde ele foi condenado, logo de manhã, ele foi levado pelos soldados para o sacrifício. E Pedro, com seus cabelos brancos, aquele porte alto, mas com tamanha humildade, que todas as pessoas veneravam Pedro. As crianças vinham, beijavam-lhe as mãos, por tamanho respeito. E todos ali, consternados com aquela situação, mesmo os soldados, não concordavam com aquilo. Mas dentre todo aquele cortejo, havia uma pessoa que realmente detestava Pedro. Era o pretoriano, o soldado, Sertório Aniceto. Era um ser que não havia ainda sentido o amor de Jesus em seus corações, apesar de todo o trabalho que havia sido feito ali em Roma. E Sertório não queria que Pedro ali fosse um mártir, e chamava Pedro de ladrão, de embusteiro, de mentiroso. Ele queria quebrar aquele clima de veneração a Pedro. E Pedro, por mecanismos, talvez não conhecemos da memória, durante todo aquele cortejo, ele ia se lembrando, sentindo o perfume das romãzeiras lá de Cafarnaum, dos pequenos vinhedos, se lembrando daquele tempo em que ele estava com Jesus, que caminhava e partia o pão com aqueles necessitados. E Pedro foi se lembrando daquele tempo, viu a sua vida que passou, e o seu coração pleno sentia saudades de Jesus, e rogava a Jesus que enviasse novos trabalhadores mais fortes, porque ele já estava no fim da sua jornada. E com esses pensamentos, rogando a Jesus, aquele pretoriano dizia e xingava Pedro, até que ele foi atado ao madeiro, mas Pedro nem sentiu. A sua memória estava lá no lago de Genezaré, nos tempos que ele pescava junto aos seus amigos. E o tempo foi passando, e ninguém conseguia desferir o golpe fatal em Pedro. Ninguém tinha coragem de fazer isso. E o dia foi passando, e os discípulos ali chorando, até que Aniceto Sertório não suportou, foi e desfechou o golpe fatal. Pedro nada sentiu, apenas um leve torpor. E quando se viu, já liberto do seu corpo, uma grande luz se abriu diante de vós. E ele olhou aquele grande sol que se ia se abrindo, e uma pessoa que caminhava em sua direção. Ele reconheceu, era Jesus. E disse: vem, Pedro, amaste muito, vamos ao local que eu te preparei. E mestre, nada mais viu. Jesus carregou Pedro em seus braços e o levou à morada, ao planeta feliz que Pedro havia conquistado pelo seu trabalho, pelo seu sacrifício. E Pedro ali conviveu muitos dias, reviu amigos, e naquele lugar maravilhoso sentia paz e alegria. Em um determinado dia, Jesus se aproxima de Pedro e diz: Pedro, fizeste por merecer este lugar, fique aqui o tempo que quiseres, mas eu preciso partir. Pedro estranhou e disse: uma nova separação, Senhor, para onde vais? Jesus olhou para trás
e mostrou um local escuro. Era o planeta Terra. E Jesus disse assim: Pedro, enquanto na terra houver uma das minhas ovelhas ainda sofrendo, não poderei deixar. E naquele Natal, Jesus e Pedro rumaram novamente para a terra. Pedro, com seu coração transformado, queria reviver os tempos de trabalho na terra, socorrendo os necessitados. E naquela noite de Natal, muito tempo depois do seu sacrifício, muito tempo já havia passado, e era uma noite de Natal, e eles vão chegando até Roma, vindo todo aquele casario, o rio Tibre, e ele começou a ir para um local onde começou a ouvir vozes que cantavam, glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Era Natal. E os cristãos ali escondidos se reuniam nas catacumbas, que eram os cemitérios, e ali escondidos para não serem pegos pelos romanos. E ali cantavam. E Pedro, sentindo profunda emoção, começou a rever aquelas pessoas, olhar para aquilo e sentir tamanha emoção que já quis ajudar. De repente Jesus toca a ele e diz: Pedro, te chamo. E Pedro voltou-se para trás e viu que havia uma pessoa com uma criança nos braços doentes e que mentalmente fazia uma frase para Pedro: Pedro, me perdoa e por favor, cure meu filho. Quando Pedro olhou, era Sertório Aniceto, ali em lágrimas. Pedro não titubeou, ali mesmo impôs as mãos sobre aquela criança, que em poucos segundos se restabeleceu. Acordou, voltou-se, abraçou Aniceto. Aniceto ali percebeu que havia ocorrido um milagre. Era Pedro que havia curado seu filho. Para Pedro, o reino de Deus já estava construído. Naquele sentimento de amor que ele estava plantando no coração das pessoas. Para Sertório Aniceto, era o primeiro dia de construção do reino de Deus. Por aquela experiência tão dolorosa, quase perda do seu filho, e vendo ali o amor de Jesus através de seus apóstolos, proporcionando aquela cura, o restabelecimento da vida do seu filho, ele então pôde crer que Jesus era amor. Então eu vou refazer a pergunta para os irmãos: como então construir o reino de Deus em nossos corações? Qual o caminho apontado por Jesus nos evangelhos? Vou citar apenas uma parábola, quando o doutor da lei, querendo saber como amar, como construir o amor no coração, pergunta a Jesus para o tentar: como então, Jesus? Quem é o meu próximo a quem devo amar? Pois na cultura hebraica, eles só podiam amar aqueles também que eram judeus. Aqueles que não eram judeus, não havia necessidade de amar, nem de perdoar. E Jesus, então, na sua sabedoria, conta aquela famosa parábola do bom samaritano. Onde naquela parábola, que os irmãos sei que já conhecem, mas peço licença para recontar esta parábola. Onde Jesus conta que vinha de Jerusalém a Jericó, querendo dizer que Jerusalém, a representação do reino de Deus na terra para os hebreus, ia para Jericó, ia para o mundo, e que no caminho para o mundo ele foi assaltado, agredido, largado seminu, quase à morte. E aí Jesus coloca 3 personagens que nós sabemos. Nós só não sabemos quem era o homem caído. Quem era o homem caído? Não sabemos. Mas Jesus conta que no caminho contrário, de Jericó para Jerusalém, vinha
um sacerdote. Querendo dizer que na estrada da vida, quando estamos saindo do mundo e indo para o reino de Deus, vamos encontrar alguém precisando de ajuda. E o sacerdote que conhecia essa lei, olha para aquela pessoa caída ali e passa ao lado. Um segundo personagem, que também vem de Jericó, indo para Jerusalém, saindo do mundo e indo para o reino de Deus. Era o levita. Levita era aquele que conhece, era o guardador das escrituras do templo. E ele, vendo também o homem caído, passa lá. Mas veio uma terceira pessoa, também no seu caminho contrário. Era um samaritano. E os samaritanos eram considerados pessoas de má vida. Por quê? Porque não adoravam a Deus da forma que os fariseus queriam, que os judeus queriam. Mas ele, na sua montaria, vê aquela pessoa caída, que ele não conhecia, não sabia quem era. Sentiu compaixão, desceu de sua montaria, viu ele ali caído, pensou-lhe azeite e óleo e vinho em suas feridas. Pegou ele em seus braços, colocou em sua própria montaria e levou-o até uma estalagem. Ali cuidou dele durante uma noite. Pela manhã, disse ao dono da estalagem: eis aqui 2 moedas. Quando eu voltar, acaso tenhas gasto mais do que isso, eu o restituirei. E Jesus vai e pergunta a todos os seus discípulos: quem desses então praticou a verdadeira caridade? Nós já sabemos. E por que Jesus não deu o nome daquele que estava caído? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E de que forma eu vou construir o sentimento de amor no meu caminho, da terra para o reino de Deus? Através da caridade. Por isso que na doutrina espírita, incansavelmente, em todos os grupos espíritas, todos os espíritos de luz que visitam as casas dizem: fora da caridade não há salvação. Mas que salvação é essa, meus irmãos? Do que queremos ser salvos? Do nosso orgulho, do nosso egoísmo e da nossa vaidade. De todos os bens de que dispomos hoje aqui na terra, qual o único bem verdadeiro que temos de fato? Não são os bens materiais, é o nosso tempo, o tempo que estamos encarnados aqui. Esse